Olá pessoal, nessa videoaula eu vou falar um pouquinho para vocês do Bootstrap. O Bootstrap é uma ferramenta muito interessante para a construção do visual de páginas web. Eu vou usar como referência o W3 Schools, é um site bem bacana, né, com materiais de web bem interessantes para a gente acompanhar. Daqui a pouco eu vou abrir ele durante a minha fala. O que é o Bootstrap? Né? O Bootstrap ele é um framework front-end, ou seja, ele é um framework que roda com tecnologias que rodam no navegador, né? Gratuito para o desenvolvimento web rápido e fácil. O que ele traz para a gente? Ele traz templates baseados em HTML e CSS para layouts, formulários, botões, tabelas, navegação, carrossel de imagens e outros. Basicamente, pessoal, se você está querendo fazer um site e você quer botões bonitos, tabelas bonitas, né? Uma navegação legal, ele já tem classes CSS prontas para você aplicar nos seus elementos e com isso você aplicar temas e templates desses elementos para deixar eles com um visual mais interessante, né? E para a questão de layout, ele tem um sistema muito interessante, que é um sistema de grid, um sistema que divide a página em colunas, e esse é o maior diferencial dele, porque ele permite que a gente estabeleça quantas colunas que cada div nossa, né, cada região nossa vai ocupar na página, mas mais importante que isso, ele permite que a gente faça essa configuração pensando em diferentes tamanhos de telas de dispositivos. Isso é muito interessante, já que eu vou voltar para isso, que isso aí é o assunto principal que eu quero tratar aí com vocês. O Bootstrap também possibilita a criação fácil de designs responsivos, que é isso que eu comentei, né, de você ter a possibilidade de pensar em dispositivos móveis, né, em adaptar as telas para dispositivos móveis, né. E um conceito muito presente, né, no Bootstrap é o conceito de Mobile First. O que seria esse conceito? É o conceito que você está desenvolvendo para a web, mas pensando primeiro nos dispositivos móveis, nos celulares, nos smartphones, nos tablets, e num segundo plano você pensa nos computadores, né? Aqui tem essa meta tag que a gente coloca logo no começo da nossa página, quando a gente usa Bootstrap, que é para propiciar uma renderização adequada e o zoom por touch nos dispositivos móveis. Para a gente usar o Bootstrap, basta importar esses essas quatro importações, a gente colocar no início da nossa página, né? Fazer essas quatro importações. É legal a gente usar aí os CDNs, né, do que ele disponibiliza. Não tem por que você estar baixando esses códigos, você pode usar exatamente esses links, né? E antes de eu começar aqui a falar dos containers, eu queria só mostrar aqui na página W3 Schools, que é o tutorial que eu acho mais legal do Bootstrap. Então lá, w3schools.com/bootstrap4, que é a versão atual do Bootstrap. Então, tudo isso que eu falei está aqui em sequência, né? Ele vai falando as vantagens, enfim, né? E o legal é que ele dá códigos, aqui os códigos que você precisa para usar o Bootstrap, né? Ele vai dando trechos de código e vai explicando e vai possibilitando que também você teste esses códigos, tá? E aí vai dando em passos, né? Você pode aqui no Next partir para o próximo passo do tutorial, né? Voltando na minha apresentação, o primeiro elemento que eu queria comentar com vocês é primeiro falar da grid, né? Para falar da grid eu tenho que falar do container. O container no Bootstrap seria uma div que vai empacotar todo o teu conteúdo, vai ser a tua div principal ali que vai vir com todo o teu conteúdo, né? O Bootstrap tem duas classes para a gente aplicar para usar o nosso elemento como container. É a classe container e a classe container fluid. Qual que é a diferença? A classe container ela já vai aplicar esses gaps laterais, né, no seu container, ou seja, eu vou ter esses espaços laterais que é comum em muitas, né, na maioria das páginas web, né? Já o container fluid não, ele vai ocupar todo o espaço horizontal aí da sua tela, tá? Então, para eu construir um layout Bootstrap, primeiro eu tenho que escolher um desses dois containers. Dentro do container eu vou começar a estruturar o meu layout, tá? E aí o Bootstrap tem um sistema de grid que é muito interessante. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que ele dá muita flexibilidade para você pensar
a organização do seu site, né? E segundo, porque eu posso pensar em diferentes tamanhos de tela com essa grid, né? Então vamos aqui, ó. Aqui ele divide, ó, esse sistema de grid vai dividir dentro do Bootstrap, dentro da classe container, né? Dentro da div container, a div que você aplicou àquela classe, ele vai dividir 12 colunas, né? E aí, quando você vai criar uma div dentro da sua container, você, através das classes do Bootstrap, eu posso falar assim, ó, eu quero que essa div ocupa uma coluna, igual está aqui, ó, nessa primeira div. Está ocupando apenas uma coluna de 12 colunas que são geradas aí, que são distribuídas pelo Bootstrap dentro da container, né? Ou eu posso falar para uma div, não, ó, você vai ocupar 4 colunas, igual está aqui na minha segunda linha, né? Então, ocupando 4 colunas, cada uma das divs aqui, eu tenho 3 divs ocupando toda a extensão da minha grid, né? Ou eu posso falar assim, ó, a primeira div vai ocupar 4, a segunda vai ocupar 8. Com isso, com duas grids, né? Perdão, com duas divs, eu já ocupei todo o espaço aqui horizontal da minha grid, né? Então, eu posso, definindo quantas colunas dessas 12 que o Bootstrap vai dividir a minha grid, quantas colunas que eu quero que a minha div ocupe dentro dessa grid, dentro dessa divisão em colunas que o Bootstrap gera, tá? Só que o mais interessante disso é que eu posso fazer isso pensando em diferentes classes de tela, né? Então aqui, ó, eu tenho algumas classes, ó, que são de acordo com o tamanho de tela. Eu tenho a classe Col, que é pensando em telas menores que 576 pixels de largura. Eu tenho a classe Col-SM, que é pensando aí nos smalls, né? Tela maior ou igual a 576, tá? Só que menor que 768, que é a próxima classe, que é a classe média, né? E aí a classe média vai dos 768 até o 992, né? E no 992 em diante eu tenho aqui a classe maior, o LG, e maior ou igual a 1200 pixels eu tenho aqui a classe extra large, né, o XL. Então eu tenho essas 5 classes de telas que eu posso usar essas classes CSS do Bootstrap. Só que eu uso essa classe CSS do Bootstrap com o tracinho no final e definindo quantas colunas que a minha div vai ocupar nesse tipo de tela. Ah, como assim? Só para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou aqui voltar agora para o site do W3 Schools. Então aqui, ó, eu tenho a tela do exemplo da grid aqui no site do W3 Schools, né? E aqui tem os 5 tipos de telas, né? E aí, como que eu tenho que fazer? Deixa eu rodar aqui um exemplo para a gente ver, ó. Então aqui, ó, eu tenho lá um container fluid, né? Nesse código que eu estou rodando. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Tem aqui o container fluid. E dentro do container fluid eu tenho essa div row. Eu sempre crio primeiro essa div row. E dentro da div row eu crio as divs que vão ocupar a minha grid, né? Então nesse caso aqui, ó, ele está usando apenas uma classe, que é a classe small, né? E está falando assim, ó, essa div vai ocupar 3 colunas para dispositivos da classe small. Essa div também vai ocupar 3 colunas. Então ele colocou aqui 4 divs, cada um ocupando 3 colunas. Com isso ele ocupou as 12 grids da tela. Aqui embaixo nós temos o resultado do código. Então nós temos aqui, ó, a primeira div ocupando 3 colunas, a segunda div ocupando 3 colunas, a terceira ocupando 3 colunas e a quarta ocupando 3 colunas. Nesse caso, como ele tratou apenas dispositivos menores, né? Então as outras telas vão acabar adotando essa mesma configuração de colunas, né? De 3 colunas. Só que eu poderia aqui, ó, colocar outras colunas, outras classes de tela. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, o col-md e falar, ó, não, nas telas médias eu quero que isso aqui ocupe 2, né? E aí eu ponho isso na outra coluna também, ó. Na tela média eu quero que isso aqui ocupe 4. Aí eu dou um run. O que vai acontecer? Ó, como eu estou em tela média, aqui, ó, diminuiu o tamanho dessa primeira coluna, que eu coloquei 2.
e nessa terceira coluna aumentou porque eu coloquei para C4. Tá? Então, eu tenho 5 classes de tela, né? Deixa eu voltar aqui para a minha página, tirar aqui o zoom que eu tinha colocado. Então, tenho 5 classes de tela, né? Cada tela, né, tem um tamanho específico. E, de acordo com o uso dessas classes do Bootstrap, eu posso definir o quanto que um componente vai ocupar de largura dentro da minha container. Tá? Para exemplificar de uma forma um pouco melhor, tem um link que também está aqui no meu material, que eu vou colocar aí nos comentários. Deixa eu abrir ele aqui. Copiar ele aqui para a gente rodar. Tem esse link. Deixa eu colocar aqui no meu Atom. Nesse link, eu tenho aqui um código no qual eu tenho essas divs que dividindo lá a minha grid, né? Tem a minha container. Tem aqui a minha container. Tem aqui meu row. Dentro da row tem essas divs que estão dividindo, né, a minha tela, né? E nesse exemplo, eu coloquei aqui tratando diferentes classes de tela. Então, aqui tem a tela pequena, a tela média e a tela grande. Então, em telas pequenas está ocupando 6 colunas cada div. Em telas médias está ocupando 3 colunas. Em telas grandes está ocupando 2 colunas. Vamos rodar esse exemplo para ver como que fica? Eu vou digitar aqui no meu navegador para a gente rodar esse exemplo. Localhost. Então tá aqui, Então aqui, simulando, eu vou simular aqui com o zoom. Simulando a tela grande, eu tenho cada div ocupando 3 colunas das minhas 12, né? Se eu dou um pouquinho de zoom, simulando a tela média, eu tenho aqui cada div ocupando 4 colunas. Então, com apenas 4 divs, ocupando 3 colunas, né? Deixa eu voltar aqui no meu código. Ocupando 3 colunas. Então, com apenas 4 divs, eu ocupei as 12 colunas da grid do Bootstrap, né? E se eu dou um pouquinho mais de zoom, aí eu tenho cada div ocupando 6 colunas, né? Aqui estou simulando uma tela pequena de dispositivos, né? Se você não quiser simular pelo zoom, você pode também usar o inspecionar elemento, né, do seu navegador. E aqui, do lado esquerdo, o segundo ícone, nós temos uma opção na qual você pode definir tamanhos de tela para você fazer um teste mais exato, ou definir modelos de dispositivos móveis, de celulares, para você fazer o teste e ver como está ficando sua página naquele dispositivo móvel, né? Então, assim, essa grid ela é o grande diferencial do Bootstrap, porque dá para a gente pensar na nossa página para diferentes dispositivos, para diferentes tamanhos de tela, né? Então, esse é um grande diferencial. E o legal de tudo isso é que você faz sem ir no CSS. Você trabalha através do HTML, né? Apenas usando as classes prontas do CSS, né? Então, aqui eu estou de novo, estou falando, quero que ocupe 6 colunas em dispositivos pequenos, quero que ocupe 3 colunas em dispositivos médios e quero que ocupe 2 colunas em dispositivos grandes. Então, com isso, eu falo quanto que essa div vai ocupar de espaço em cada tamanho de tela, né? Para isso, de novo, bastou importar 4 links aqui disponíveis lá no site, no tutorial do Bootstrap. Depois eu defini um container. Dentro do container eu defini uma div row. E dentro da div row eu coloco as divs na qual eu vou aplicar essas classes de coluna. Tá? Então, esses são os passos necessários. O Bootstrap, pessoal, além da grid, que é o principal, que é o grande diferencial, nós temos muitos outros códigos aqui que permitem a gente customizar, criar botões mais bonitos, né? Tabelas, né? Então, tem vários outros componentes que dá para a gente utilizar aqui, várias outras classes que dá para a gente utilizar para customizar e deixar um visual mais interessante. Aqui esse tema de tabela, por exemplo, né? Então, assim, são muito bacanas os recursos do Bootstrap e a grid é o diferencial, tá? Então, espero que esse vídeo tenha proporcionado aí um overview geral do Bootstrap, tá? Até a próxima.